Olha aí, uma boa pergunta aí. Comer soja dá peitinho? Eu já vou responder essa pergunta junto com o pessoal que perguntou: proteína de soja é importante? Proteína de soja é importante, sim. E olha só que interessante, né? A proteína vegetal, tá? Ela tem muito aminoácido, que são aminoácidos que a gente chama de não essenciais. E no nosso corpo a gente tem aminoácidos essenciais e os não essenciais é aqueles que o nosso corpo não produz. Por exemplo, isoleucina, valina, leucina, já ouviu falar disso? A gente vai falar um pouco disso também quando a gente fala de suplementação. E quando a gente vai para o valor biológico, né, que é relacionado a esses aminoácidos que são não essenciais, que o nosso corpo não produz, a proteína de soja ela tem um valor biológico que chega a 78%, de 65% a 78%. Comparado, por exemplo, uma carne vermelha que tem 81%, um peixe que vai ter 82%, ali, um frango que vai ter 78%, 80%. Então a proteína de soja ela é muito importante também e ela ajuda assim para quem quer treinar e para quem quer também ter uma alimentação saudável. Então muitas pessoas têm essa ideia da ginecomastia. Então quando você come a proteína de soja, os homens, né, eles podem desenvolver ginecomastia por causa da proteína de soja. A gente precisa entender que a proteína, quando a gente fala de soja, né, soja, como eu falei antes, é algo importante também. A soja vai ter fibras, proteínas, carboidratos também. E é importante dizer que essa questão de ter muita fibra no grão da soja também pode, às vezes, te dar alguma questão intestinal, problemas, né? Problemas que eu digo mais relacionados à sua dieta. Mas quando a gente fala, por exemplo, da proteína isolada da soja, qual que é a diferença do grão da soja para uma proteína isolada da soja? Então a proteína isolada da soja nada mais é do que eles pegaram e tiraram as isoflavonas. O que são isoflavonas, tá? As isoflavonas são fitoestrogênio. Aí tá o problema que todo mundo acha que dá ginecomastia. Então a gente precisa entender uma coisa bem simples. Então as isoflavonas, esses fitoestrogênio que não tem na proteína isolada da soja, mas tem na soja, né? Nada mais é também do que um hormônio feminino vegetal. Aí o pessoal vem, mas viu, é fitoestrogênio, é estradiol, é por isso que não tem nada a ver, tá? Porque a gente, na verdade, é uma proteína, e aí a gente tá falando do fitoestrogênio, mas relacionado o quê? Mais a questão vegetal. Então o nosso corpo ele não tem receptor vegetal, então não vai ser isso que vai te dar ginecomastia. E outra questão que o pessoal fala muito também relacionado e acha que a ginecomastia está relacionada a isso também, é que a gente, na soja, a gente tem uma proteína que ela se chama ginesteína, que é uma proteína que ela inibe uma enzima chamada tiroperoxidase, que ela controla tanto os hormônios de T3, os hormônios de T4 também, e com esse controle, se ela tem uma sensibilidade periférica, né, o estradiol, se a gente tem esse descontrole hormonal, aí o que acontece? A gente tem a falta ali dessa sensibilidade, há uma baixa de testosterona, e aí com essa baixa de testosterona, pode aumentar o DHT ou o estradiol. E aí o que acontece? Muitos homens que têm hipotireoidismo, quando vão ao médico, né, relacionam isso. E aí vão tentar relacionar com a questão da ginesteína, do descontrole, do T3, do T4, e aí a ginecomastia. Mas não tem nada a ver. Então isoflavonas, ginesteína, né, não tem nada a ver, não está relacionado a comer muita soja e a ter ginecomastia.